Meu nome é Arthur e o título do meu trabalho são as principais tendências e indicadores dos estudos de viabilidade econômica da energia eólica offshore, uma revisão sistemática da literatura. Além de mim, esse trabalho conta como autores o professor doutor Paulo Rotella, a professora doutora Sandra Naomi, o professor doutor Luiz Célio e o professor doutor Ivan Boles. A energia eólica offshore ela vem sendo apontada como uma das principais soluções para fornecer energia com menor impacto ambiental. Apesar disso, esse tipo de investimento é considerado de alto risco devido à sua alta complexidade e à quantidade limitada de soluções. A partir disso, o objetivo do trabalho foi identificar quais são as principais tendências e critérios adotados nos estudos de viabilidade econômica da energia eólica offshore. Uma RSL foi utilizada, onde duas questões de pesquisa foram definidas, a primeira em relação a tendências e a segunda em relação a indicadores. Quanto à metodologia, o método utilizado foi a revisão sistemática da literatura, seguindo os passos baseados nos estágios propostos por Tramfield. Inicialmente, nosso trabalho contava com 341 estudos e a amostra final contou com 83. Então, vindo aqui já os primeiros resultados, quais são as principais tendências relacionadas ao tema? Para responder isso, a gente utilizou um gráfico de redes com as palavras-chave dos autores. A primeira palavra tendência foi riscos. Então, a indústria de energia eólica offshore, ela ainda é recente e ainda está em estágio de aprendizado. Então, além disso, esse tipo de investimento ele requer um alto custo inicial, além também de apresentar uma quantidade considerável de incertezas que acaba aumentando o risco aí para o investidor. A segunda tendência é relacionada ao tipo de plataforma floating, que são as plataformas flutuantes. Basicamente, existem dois tipos de classificações, que é a fixa e flutuante. E a vantagem da flutuante é justamente que ela pode ser instalada em mares mais profundos. Apesar disso, os investimentos em floating, eles tendem a ser mais complexos que os investimentos de plataformas fixas, deixando evidente a necessidade de modelos que consigam lidar com esse tipo de tecnologia. Uma terceira tendência em relação a etapas de fim de vida desse comissionamento e repotenciação. As primeiras instalações de parques offshore começaram agora a atingir, ou estão perto de atingir a vida útil nominal. Dado isso, em alguns trabalhos, esse tipo de etapa não era normalmente considerada. Então, essas etapas elas precisam ser consideradas nas análises, podendo ter fortes impactos para os investidores quando elas são desconsideradas, podendo trazer uma resposta incorreta. A quarta tendência foi relacionada ao método Life Cycle Cost, que é um método que considera os custos ao longo da vida útil de um projeto, de um produto. Esse método ele fornece informações essenciais para os tomadores de decisão, apesar de existir poucos modelos que se concentrem nas fases de instalação ou desativação, com, em geral, modelos simplificados e ou com ênfase nas fases de operação e manutenção. A quinta tendência é relacionada ao método de decisão multicritério, que é um método com base de avaliação multicritério, às vezes conflitantes, que permite a tomada de decisão a partir de diferentes perspectivas, como ambiental, econômica e social, sendo bem aplicável a estudos de energia renovável, especificamente aqui a energia offshore. Por fim, a última tendência foi o VPL, que é um método altamente consolidado na literatura, mas apesar de já ser um método utilizado nas últimas décadas, é um método que continua sendo utilizado em estudos recentes. Para responder à segunda questão de pesquisa, quais são os principais indicadores utilizados na análise de viabilidade econômica, foi identificado que o LCOI e o VPL são os critérios mais utilizados ao longo dos últimos anos, apesar de que o Life Cycle Cost e o método de decisão multicritério, eles começaram a ser utilizados mais nos últimos anos, o que pode também estar indicando uma tendência. Então, como conclusão, a indústria de energia offshore ela tem um grande potencial a ser explorado. Apesar disso, ela apresenta uma série de complexidades que tornam essenciais estudos que permitam mitigar os riscos envolvidos nesses tipos de investimentos. Dentre algumas tendências apontadas no trabalho, as plataformas floating, elas apresentam uma grande oportunidade para pesquisas. Foi observado que não houve nenhum tipo de estudo desse tipo de tecnologia no contexto brasileiro, sendo uma oportunidade a ser desenvolvida. Por fim, os critérios que foram mais utilizados, como comentado, foi o LCOI e o VPL. Apesar disso, os critérios como método de decisão do critério foram utilizados com pouca frequência, indicando uma possível oportunidade de trabalhos futuros que consigam dar suporte às decisões por mais de uma perspectiva. Essa aqui foi algumas das referências utilizadas no trabalho e obrigado.